Você fica criando expectativa aí, quando a gente fazer um negócio bosta, fica todo mundo... Molir! Então é isso? Molir, deus da sátira e da crítica. Olha lá, o vermelho faz um deus anão e me obriga a fazer um deus anão também. O problema não é você fazer um deus anão, Marcelo, é você jogar uma imagem quadrada. Ele jogou a imagem em formato paisagem, mas falou, essa não, usa essa, e me taca uma imagem quadrada de novo. Porque a primeira imagem não era... Sobre ele, né? Não era anã, era outra. Mas eu gostei dessa, cara, a barba azul aí. O Molir é um deus, uma divindade menor do Panteão Anão. Pensei nele para um D&D quinta edição. E se eu puder, eu gostaria de adotá-la. Pode, fica à vontade. Ele é uma divindade menor e ele é inspirado em um deus egípcio, um deus grego chamado Momus. Ele tá no carnaval, né, do Rio de Janeiro. Rei Momos. Então, cara, poderia, mas é Momus com U, né? Momus, acho que é Momus que fala. O que eu puxei da história de Momus pro Molir, e Molir é claramente inspirado em Molière, o dramaturgo satírico. O que eu puxei dele é o principal da história dele, que é o fato de que ele foi expulso do plano dos anões, porque ele era chato. O Molir é uma divindade da crítica e da sátira, e os interesses principais dele são inspirar críticas, encontrar falhas e questionar autoridades e regras estabelecidas. É isso que ele gosta de fazer. Ele é um sátiro, um crítico de tudo. A função dele primária, e por isso eu quis fazer ele como uma divindade anã, é justamente porque os anões são perfeccionistas. São criadores e perfeccionistas. E a função, o Molir existe desse medo natural dos anões de fracassar e de falhar. Então ele tá ali para mostrar o cara quando o cara falha. A função primária dele é essa. Só que ele faz isso de uma maneira um pouco até agressiva, um pouco ostensiva demais, em alguns momentos. E ele é, na verdade, uma divindade mental, assim. Ele não é um anão, ele não é um criador. Esse é o grande detalhe, ele não é um criador. O Molir é um deus youtuber, em certa instância. Ele tá ali pra criticar as falhas dos demais e não... E tipo, não, mas isso aí tá ruim, então faz aqui. Não, pera aí. Tô aqui pra criticar, não tô aqui pra fazer. Só tô aqui pra te mostrar o que tá errado. Que tem uma função dupla. Ao mesmo tempo que ele pode ser visto como uma divindade ruim, porque a forma como ele faz isso não é uma maneira dócil. Ele pode ser extremamente hostil ao apontar as críticas, as falhas e fazer as suas críticas e satirizar. Ele tem uma função de muitas vezes estar certo. E ele, muitas vezes, ele era um pouco bobo da corte. O único que tinha coragem de falar pra autoridade, olha, você tá errado. E é o que causa a expulsão dele. Eventualmente o Moradin perde a paciência com ele e bota ele pra fora. Que foi o que o Zeus fez com o Momus também. Uma hora ele falou, chega, tá bom, obrigado, sai. Então, eu pensei em Molir como um deus, uma divindade menor que vivia em Eraknor, que dentro do panteão anão do D&D é o refúgio dos anões em Dwarfholme, né? Uma grande cadeia de túneis, etc. E ele tinha essa vocação caótica de contestação às tradições e, enfim. E ele fazia críticas, ainda que bem intencionadas, porque o objetivo dele era melhorar, ao Moradin. E aí o Moradin perde a paciência, expulsa ele e ele é autorizado a ir embora, levando um pedaço de Dwarfholme que ele leva e vira o refúgio dele, um semiplano no qual ele vive, e que é chamado de A Casa da Vergonha. Que carrega um pouco do luxo e do conforto de Eraknor. Então a ideia é ser uma coisa quase que uma mansão de Mordecai no sentido de visual. É uma mansão anã. Então, as poucas pessoas que chegam ao local sem serem convidadas ou que são amaldiçoadas por Molir são obrigadas a visitar 3 cômodos especiais da Casa da Vergonha e passar por provações nela antes de poderem ir embora. Então, a primeira é a biblioteca, e nessa biblioteca todos os livros têm como títulos nomes de pessoas que o visitante conhece, e o que tem dentro desses livros são todas as críticas e falhas que essas pessoas já viram ou já fizeram ou pensaram dessa pessoa. Então ele tem que pegar um por um desses livros e saber o que as pessoas pensam sobre ele, especialmente tão somente sobre as falhas, não sobre o sucesso.
Depois que ele faz tudo isso, ele vai para uma sala de espelhos. Nessa sala de espelhos, todos os espelhos são como telas que mostram para ele os momentos de maiores falhas da vida dele. Ele revê os momentos de constrangimento, os momentos de sofrimento que ele teve, de quando ele falhou com alguém ou ele fracassou em alguma missão, para que ele lembre daquilo. E o terceiro, é o momento mais cruel, é um teatro, em que ele é uma plateia e os espíritos encenam a vida dele para ele. Com ele como protagonista sendo alvo, é uma peça satírica, e ele é o principal alvo, ele é zombado por todo mundo, a partir da memória mais dolorosa que o cara tem de um fracasso que ele teve. Né? E isso é considerado uma provação porque a pessoa é forçada a rever o que ela fez de errado e onde ela fracassou, etc. E se ela sobrevive a isso, ela sai melhor. Ela sai uma pessoa traumatizada em certa instância, mas que foi forçada a fazer um... É como uma sessão muito intensa e violenta de terapia. Né? Então, do ponto de vista mecânico, ele é um... Olha lá, o Otávio. Fizeram um deus inspirado na minha ansiedade. Essa é a ideia, Otávio. Ele é para ser uma divindade criada da ansiedade dos anões em busca do perfeccionismo. Mas a pessoa, o indivíduo vai parar lá na mansão dele depois de morto, assim, tipo, é o afterlife dele? Não, vivo. Isso é uma provação. Você só vai parar na mansão dele em 3 formas. Ou você é convidado por ele, e aí ela é só uma mansão normal. Ou você, por algum motivo, vai parar lá sem ser convidado, e isso pode acontecer em situações específicas, tipo, acidentalmente. Você não foi convidado, mas entrou na mansão. Ou você é amaldiçoado por ele. Por algum motivo, ele te amaldiçoou a passar por essa provação. Ele considera... Uma coisa, por exemplo, as pessoas que ele amaldiçoa com isso, pessoas arrogantes, que tenham muito orgulho, que se vangloriem dos seus grandes feitos e que esqueçam dos seus passados de falha. Que apaguem o passado, por exemplo. Ele considera que isso é uma falha grave de caráter e ele fala, vou te lembrar das coisas que você fez errado. E então os domínios mecânicos dele, se você for um clérigo de Molir, são a conhecimento e a trapaça. São os 2 domínios possíveis que você pode fazer, porque ele é em última instância, ele trabalha também com a lógica de ilusionismo. O símbolo maior dele é uma pena que pinga sangue no lugar de tinta, uma pena de escrever, e pinga sangue no lugar da tinta, porque a lógica de que você precisa sofrer para contar a sua história. Mas ele tem símbolos menores, que são basicamente uma mão apontando um dedo para alguém, e uma máscara de gargalhada, porque ele é um satírico. Ele não tem uma arma preferida, porque ele é contra conflitos físicos, mas o que ele tem de artefato... na alma. Exatamente. O que ele tem de artefato mágico é um escudo feito de um dos espelhos da Sala dos Espelhos, que é chamado de Espelho da Essência, que é basicamente um escudo de metal muito polido, que, portanto, fica absolutamente reflexivo como um espelho, e que toda vez que a pessoa agride alguém que porta ele, ela vê um daqueles momentos, assim como os espelhos mostram, rapidamente ali. Isso causa um dano psíquico à pessoa. Ou seja, toda vez que você for bater em alguém que está carregando o espelho da essência, você vai ser obrigado a lidar com uma memória traumática de uma falha sua do passado. Ele abençoa os locais sagrados dele, são teatros de comédia. Então, quando você faz um teatro de comédia satírica, você faz um ritual de consagração a Molir. E isso, se o ritual for feito adequadamente, ele abençoa para que seja bem sucedido e as pessoas se divirtam ali e ao mesmo tempo aprendam. E uma das coisas que eu acho que o que causou a expulsão dele no final das contas é justamente porque o Molir ele abomina a santimônia, o excesso de ritualística e dos textos sagrados. Ele acha que os textos sagrados são feitos de uma maneira propagandística, em que eles acabam escondendo as falhas das pessoas. Então, o que ele fez, como uma forma de criticar isso nos deuses, foi rotineiramente produzir versões de textos sagrados dos outros deuses com alterações de pontos específicos, para incluir as falhas que os deuses esqueceram. Então ele vai lá e corrige, tipo, não, isso não é... Tá faltando um pedacinho de verdade aqui. E ele vai lá e coloca esse pedaço. E aí, os acólitos dele têm como função substituir versões dos textos sagrados no mundo pela versão dele. Então o cara vai lá na igreja de Moradin, pega lá o livro com os textos sagrados de Moradin, tira e bota um livro parecido, só que com um texto sagrado alterado por Molir, com as partes que as pessoas esqueceram do seu passado. E aí, uma das vezes que ele fez isso foi o que causou a expulsão dele por Moradin. E isso tem efeito, isso tem impacto, porque tem casos em que textos sagrados arcaicos que foram substituídos se perderam, e aí o que ficou de texto final foi o texto que ele colocou. E há outros casos em que as pessoas, tendo acesso aos textos sagrados, descobrindo do que se tratava, desistem da fé.
Viram apóstatas. Eles desistem de seguir aquele Deus quando eles descobrem o que aquele Deus fez ou deixou de fazer e que estava escondendo dos demais. Esse é o Molir, Deus da sátira e da crítica anã. Eu achei bom e realmente, se permitir, eu quero incorporar lá o Eras, principalmente pelo fato seguinte: ele tem um domínio da enganação, mas ele aponta a verdade. Então, por exemplo, olha como é que você começa a ter a possibilidade de associar. O cara bebe muito e sai falando verdades, sai falando as vergonhas. Você pode atribuir ao Molir. Ah, mas ele não é o deus da bebedeira. Não, mas ele pode, por exemplo, influenciar pessoas nesse sentido. Quando ele perde os limites, né? As proteções morais, aí Molir aproveitando para dar os recados. Então, quando você pega, por exemplo, e coloca, vamos botar um oráculo de Molir. O oráculo de Molir é tipo a minha tia Antônia. É isso, ele fala a verdade da maneira mais pesada possível, dependendo da circunstância. Sai jogando na cara. É isso. A bênção dele é a verdade, ele não mente. Mas a forma como ele faz isso é uma forma que às vezes as pessoas prefeririam que ele não fizesse. Ele é sincero demais, em certa instância. Então, agora eu reforço o que eu estava falando. Eu demorei 15 anos pro Jarek ficar desse jeito e o Marcelo fez isso das 6 horas da tarde até agora. Mas aqui tinha um manualzinho, eu só fui pensando a partir dos tópicos. Você vê? É isso que eu falei também, que eu ia falar. O Marcelo falou do vermelho, mas ele fez aí também uma divindade já secular aí, né? Mas na verdade, é o que eu falei, eu chupetei de um deus grego que já existia. Só ajustei algumas faz coisas. parte, viu, galera? Você vai montar suas divindades, pode fazer igual o Marcelo e sair chupetando todo mundo. Que isso, cara? Não foi isso que eu quis dizer, não, mas eu... Thank you.